Muito bom dia! Começa agora o nosso encontro com o campo. É hora de mergulhar no universo agro com muita produção agrícola, novas tecnologias e as histórias inspiradas de quem cultiva o futuro. Acompanhe comigo o que preparamos hoje para você. União Europeia oficializa veto à importação de produtos brasileiros de origem animal, como carne bovina, aves e pescado. O impacto nas exportações do Brasil pode ultrapassar 1,8 bilhão de dólares por ano. A cidade de Mirandópolis, no interior de São Paulo, é referência no cultivo da carambola. Produtores estão em plena safra da fruta, que é exportada e utilizada na gastronomia internacional para decorar drinks e pratos. Saiba quais são os alimentos que podem ajudar na imunidade e evitar gripes e resfriados nos dias com variações bruscas de temperatura. Café misturado com ovo e leite condensado. Café com uísque. Brasileiros estão descobrindo como o nosso cafezinho é preparado em várias partes do mundo. Embrapa usa motocicleta para produzir mini trator. Projeto com tecnologia de baixo custo está facilitando a vida de pequenos produtores e transformando a mecanização na agricultura familiar. E no quadro Receita da Roça, um caldo de cabotiá com crisp de carne seca, ideal para os dias frios. Tudo isso a partir de agora no SBT Agro Interior, que já está no ar. Olá! Iniciamos agora o nosso giro informativo com o que é destaque no setor agro, um dos pilares da economia do nosso país. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais e pelo nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa redação, o WhatsApp é o 16 99641 6756. Também pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. A União Europeia oficializou o veto à compra de proteína de origem animal do Brasil. A medida, que deve valer a partir de 3 de setembro, afeta produtos como carne bovina, aves, pescado, ovos, leite e mel. Segundo o Bloco Europeu, o Brasil não apresentou documentação que comprova a restrição ao uso de alguns medicamentos veterinários na produção animal. Representantes do setor agropecuário brasileiro afirmam que os produtores cumprem as exigências sanitárias e atribuem impasse a questões burocráticas. Se a decisão for mantida, o impacto nas exportações do Brasil pode ultrapassar 1,8 bilhão de dólares por ano. A lista de produtos proibidos para os 27 países da União Europeia abrange, além da carne bovina, quase tudo o que vem da nossa pecuária, como aves, pescado, ovos, leite, mel e outros itens de origem animal. Segundo o Bloco Europeu, o Brasil não conseguiu comprovar a restrição de uso dos chamados antimicrobianos, que são medicamentos, entre eles antibióticos para tratar infecções e parasitas, mas que também podem ser utilizados para estimular o crescimento, algo que a Europa quer combater. Em entrevista ao SBT News, o especialista em agronegócio Miguel Daúde afirmou que o Brasil já cumpre as exigências, mas que o Ministério da Agricultura ainda não conseguiu vencer a etapa da burocracia dos documentos. O Brasil exporta para mais de 170 países seus produtos. Os produtores estão cumprindo, mas se o Ministério não é capaz de equacionar os dados, transformar esses dados nos documentos necessários para a União Europeia, é outra coisa. Aí é uma questão burocrática que aí volto a insistir, que não pode acontecer. Se a proibição aos produtos de origem animal nacionais não for revertida, o país sofrerá um baque nas exportações. A União Europeia representa um dos maiores mercados de proteínas brasileiras. Só em relação às vendas de carne e frango, o Brasil perderia mais de 1,5 bilhão de dólares a cada ano. Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes disse que a carne bovina brasileira
atende aos requisitos sanitários e regulatórios dos principais mercados internacionais, com rígidos controles oficiais, sistemas de rastreabilidade e protocolos reconhecidos globalmente. A Associação da Proteína Animal afirmou que o governo mantém contato periódico com a Comissão da União Europeia e que a medida do bloco tem como alvo a capacidade de fiscalização do Ministério da Agricultura. Eles querem que o Ministério da Agricultura dê a garantia que ele está fiscalizando lá nas granjas e nas plantas de ração de que não são utilizados antimicrobianos banidos na União Europeia. O Brasil é um dos principais produtores de carambola da América Latina, com destaque para o estado de São Paulo. E a cidade de Mirandópolis, na região de Araçatuba, é referência no cultivo da fruta. Nesta safra, o clima ajudou e a expectativa é de boa produção. A carambola brasileira também é exportada. E se aqui ela é consumida in natura, no exterior, ela é amplamente utilizada na gastronomia internacional para decorar drinks e pratos em vários países. A colheita é 100% manual. Fruta por fruta, os trabalhadores fazem a seleção. A carambola cresce rápido, em cerca de 30 dias. Por isso, o trabalho exige atenção em cada etapa. A carambola em si é muito rápido. Ele, quando dá o seu calibre ideal, atinge sua maturidade em 10 dias. Ou seja, eu tenho que colher esse padrão carambola verde em até 10 dias. Colheita tudo manual, a classificação é manual e o embalamento é manual. Como vocês viram, a carambola tem que ser protegida um por um com seu papel de seda, certo? É um trabalho muito oneroso. A safra na propriedade do Júlio, em Mirandópolis, região de Araçatuba, ocupa 5 hectares. A colheita começou em novembro do ano passado, segue até agosto e está a todo vapor. Atualmente, a produção chega a 280 quilos colhidos por dia. O clima da região ajudou no desenvolvimento da fruta e as pragas e doenças que já foram motivo de preocupação não afetaram a produção nesta safra. O fator clima para carambola só temos problema com o granízeo. Isso acaba com a produtividade. A geada, esse sol de 40 graus, não tem muita influência no fator produtividade para a carambola. Então o clima aqui da região é bom para a carambola? Com certeza, esse clima é ótimo para a carambola. A variedade cultivada aqui é a C1, desenvolvida pela própria família do Júlio. Uma carambola maior, com uma aparência mais amarelada. Depois de colhidas, as frutas são levadas para o barracão, onde passam pela separação. Cada caixa, com cerca de 2 quilos, é comercializada em média a R$ 6,00 no mercado interno e a R$ 8,00 para exportação. Vamos ter muita produção de carambola, o comércio em si interno é pouco, a indústria para processar essa carambola é quase zero, tá? Não temos pouquíssima polpa de carambola, geleia de carambola, então é realmente consumo in natura. E basta cortar a fruta ao meio para entender por que ela chama tanta atenção. O formato de estrela virou marca registrada da carambola. E uma curiosidade, enquanto no Brasil a preferência é pela fruta mais madura, mais doce, para consumo realmente, na exportação, principalmente para a Europa, o pedido é diferente. A carambola ainda bem verde, antes do tempo ideal para a colheita. Isso porque, em muitos países, ela acabou virando decoração, justamente pelo formato. 5% de toda a produção do Júlio é destinada à exportação. Um mercado exigente, que segue forte durante grande parte do ano. É um costume local, na qual eles têm esse hábito de ter a carambola totalmente verde, diferente da nossa, que aqui o mercado interno se preocupa mais em sabor e tamanho. E lá, como eles costumam usar além do consumo? Eu acredito que seja um efeito decorativo na culinária tanto salgada como na culinária doce. Eles misturam ali e deixam a carambola só como um enfeite? Positivo, é um meramente efeito decorativo nos seus pratos.
Nós estamos numa época que tem dias frios e dias em que já esquenta um pouco mais. E tem alguns que amanhecem frios e depois esquentam no mesmo dia. Aí a nossa imunidade não aguenta. Para reforçar nossa resistência com essa variação de temperatura, tem algumas verduras, hortaliças e frutas que podem ser consumidas nas refeições ou bebidas e que estão em plena produção no campo. Você vai saber agora quais alimentos podem ajudar a nossa saúde nesta época do ano. Prevenir é melhor que remediar. Nossa mãe já dizia. Por isso, com a queda das temperaturas, o mais indicado a se fazer é turbinar a alimentação para manter o corpo forte, imune a gripes e resfriados. Aí é que as quitandas, feiras e supermercados entram em cena para nos fornecer os nutrientes vindos da terra, como, por exemplo, as frutas cítricas típicas dessa época do ano. Laranja, tem acerola, pitaia também, maçã. Muitas vezes a gente não dá tanta atenção nesse sentido. Mas uma laranja, será que é tão boa assim? Gente, é excelente por conter a vitamina C, fibras essenciais aí para promover boa saúde ao intestino. E não só as frutas, os legumes também são ótimas pedidas para ajudar na imunidade, sabia? Além, claro, de incrementar aquela sopinha gostosa ou então aquele caldo bem temperadinho. As quitandas recebem uma maior procura desses alimentos agora nessa época. A batata, a batatinha, né? A cenoura, o chuchu, a abobrinha, o inhame também, o pessoal procura muito para a imunidade, então tem bastante saída. Os vegetais verdes, de preferência os escuros, são ricos em ferro e ácido fólico, um nutriente que contribui para a formação das células de defesa do organismo. Batata doce, vitamina A, riquíssima em vitamina A, que ajuda a fortalecer o sistema imune. A couve verde escuro, gente, isso aqui é essencial para o nosso organismo. É essencial que a gente consuma todos os dias verdes escuros. O gengibre, olha só, para quem não gosta muito aí de gengibre, você pode ralar um pouquinho, jogar numa sopa, bem sutil o gosto. E também tem outras preparações maravilhosas com o gengibre, riquíssimo, anti-inflamatório natural, você pode fazer um chazinho aí, ajuda muito na questão de diminuir inflamações no geral no corpo. O inhame, famosíssimo, tá? Nas sopas, rico em fibras, vitamina A, vitamina E, tem zinco também, o famoso inhame aí, muitas vovós aí fazem, não, vou fazer uma sopinha de inhame para ajudar até a aumentar as plaquetas, não sei se você já ouviu isso, mas gente, realmente funciona. O brócolis também, muito bom aí para você fazer como saladas, cozidos, refogado, yakisoba, nas sopas, né, caldo, e abóbora maravilhosa também, riquíssima em fibras. O alho é maravilhoso, antioxidante, ajuda muito a fortalecer a sua imunidade. E nas casas de produtos naturais, a procura pelos chás é tão grande que eu vim aqui agora buscar um chazinho de erva cidreira, acabou. Acabou, esfriou, acabou. Como assim, Joyce? Todo mundo quer o tal da erva cidreira, que é o mais gostoso, talvez, o mais conhecido. Camomila também, né? Esses chazinhos mais quentinhos, assim. Então, esfriou, acabou. Segundo a proprietária dessa loja de produtos naturais, cada cliente tem uma receita e uma dica de ouro. Esse chazinho aqui é o eucalipto, o pessoal usa muito para chá, né? E também para infusão, quando está muito congestionado a face, né? Sinusite. E o própolis pode ser considerado um dos queridinhos do inverno. O própolis, ótimo alimento anti-inflamatório, antiviral, antibacteriano, ajuda muito a fortalecer a nossa célula do sistema imune, combatendo assim vírus, bactérias, fungos, micro-organismos patogênicos aí que faz mal à nossa saúde. E parece que vem mais frio por aí. Vamos ver então como fica o tempo e clima para a próxima semana com o professor Glauco Cortes. A próxima semana no estado de São Paulo será marcada por tempo seco e frio, padrão típico do inverno paulista. A precipitação será insignificante, o céu claro a parcialmente nublado e sol pleno durante os dias. As temperaturas serão amenas, com mínimas chegando a 10 graus Celsius no interior e na capital, podendo atingir 8 graus Celsius nas regiões serranas, com risco de geada nos dias 16 e 17. As máximas devem girar em torno de 28 graus Celsius.
A umidade relativa do ar será crítica, com valores atingindo mínimas de 25% a 35% nas tardes, mantendo-se o estado de atenção pela Defesa Civil. A ausência total de chuvas favorece as operações de campo na agricultura, mas exige atenção à irrigação nas culturas mais sensíveis. Lembrando que o tempo seco é climatologicamente normal para o mês de julho no estado de São Paulo, que é controlado pela alta subtropical do Atlântico Sul e não pela formação do El Niño. Para a cultura da cana-de-açúcar, as condições proporcionam a colheita mecanizada intensiva e o maior ATR aumenta o rendimento operacional da indústria, além da possibilidade de renovação dos canaviais. Não haverá condições ideais para o plantio de cana de 18 meses devido ao solo seco e possibilidade de estresse hídrico. Para a cultura do café, teremos boas condições para a derriça manual ou mecanizada, proporcionando maior produtividade, menor contaminação dos frutos e qualidade superior. A secagem natural ou em terreiros poderá ser acelerada, proporcionando economia de energia, a preservação dos compostos aromáticos dos frutos. A semana não será propícia para as adubações em cobertura. Já para as hortaliças, o destaque vai para a cultura do alface, com boas condições para a colheita devido às temperaturas amenas, que mantém as folhas túrgidas, a qualidade visual e a ausência de doenças. Entretanto, a irrigação suplementar diária, com valores entre 8 e 12 milímetros, será necessária. Não será recomendado durante a semana o plantio de mudas em campo aberto sem irrigação. Para a lavoura de laranja, já estará no início da colheita de safra para as variedades Pera-Rio, Natal e Tahiti. E o tempo seco facilita as operações de campo, como as roçadas mecânicas, além de reduzir as podridões pós-colheita. Não são recomendadas para a semana a adubação em cobertura e as podas drásticas, pois as plantas necessitam de água abundante para cicatrizar e brotar. Os alertas gerais para essa semana ficam por conta da umidade relativa do ar crítica, com riscos à saúde respiratória, sendo recomendado aumentar a ingestão de líquidos e a umidificação de ambientes. Por conta dessa baixa umidade relativa do ar, haverá riscos de incêndio devido à vegetação seca, devendo os produtores tomarem muito cuidado com as queimadas. Obrigado, professor. A previsão agora é para este final de semana. O sol aparece entre nuvens na maior parte das regiões, mas a chegada de uma frente fria aumenta a nebulosidade e pode provocar chuva fraca em alguns pontos do estado. No interior, o tempo segue mais firme, com manhãs frias e tardes agradáveis. Já no Vale do Paraíba e no litoral, a chance de chuva é maior. Vamos conferir a previsão para algumas cidades da nossa área de cobertura. Barretos deve ter domingo de sol entre nuvens e temperaturas agradáveis, com manhã fria e tarde amena. Bauru terá tempo firme durante a maior parte do dia, com predomínio de sol. Andradina segue com tempo seco e sem previsão de chuva. E Catanduva deve ter tempo estável, com variação de nuvens ao longo do dia. Dracena terá sol entre nuvens e tarde agradável. Taubaté segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca isolada. São Sebastião continua com maior nebulosidade e chance de chuva no litoral norte, com precipitação de até 6 milímetros. E São Joaquim da Barra terá manhã fria e tarde com predomínio de sol. Agora, a Thaís Celentano tem um recado para você. Olá, pessoal, é isso mesmo, eu já estou aqui para falar com você que é produtor rural e está aí cansado de ter um gado com baixa rentabilidade. A gente sabe que gado bom precisa de estrutura Rondon Coxos. Dá só uma olhadinha. Rondon Coxos é uma empresa que fabrica artefatos de cimento pré-moldados para a pecuária e oferece uma linha completa de comedouro e bebedouro para seu rebanho. Os produtos são de altíssima qualidade e com enorme resistência no concreto, ferragem estrivada, acabamento impermeabilizante, com melhor qualidade e durabilidade nos coxos para a sua propriedade. Tudo isso gera mais resultado para você, pequeno, médio e grande produtor que busca lucratividade e uma alternativa mais rápida e ágil para a engorda no seu rebanho. Gado no coxo tem resultado rápido, por isso, pensou em coxos, pensou em Rondon Coxos. Acesse agora mesmo o site que está aparecendo no seu vídeo, rondoncoxos.com.br, ou curta as redes sociais da Rondon Coxos, que estão aparecendo aí para você, facebook.com/rondoncoxos e no Instagram, @rondoncoxos.
Entre, curta toda a linha de produtos em coxos para gados e ovinos, fossas sépticas, cercas, postes de alambrados e muito mais. Qualidade, durabilidade e confiabilidade. A Rondon Coxos entrega tudo isso para você que é produtor rural e quer um gado com muito mais lucratividade. Precisa de estrutura e precisa da melhor do Brasil. E por falar em melhor do Brasil, a Rondon Coxos entrega para você em qualquer lugar desse nosso Brasilzão. Então peça agora mesmo as melhores estruturas para que seu gado tenha a melhor rentabilidade. Rondon Coxos, a empresa mais abençoada desse Brasil. E no próximo bloco, que tal um cafezinho com ovo e leite condensado? Ou misturado com um pouco de uísque? Brasileiros estão descobrindo como o nosso café é preparado em várias partes do mundo. Estamos de volta. Na última semana, uma chuva de granizo causou estragos em cafezais no sul de Minas. As perdas chegaram até 70% em algumas lavouras e em 4 municípios mineiros, 1.550 hectares foram atingidos. O prejuízo passou de 60 milhões de reais. Dá uma olhada lá no café da mulher. Na zona rural de Campo do Meio, a quantidade de gelo assustou o produtor rural. Pelo bananeira. Olha lá o terreirão. O forte temporal acompanhado de granizo causou diversos transtornos na propriedade. Neste outro vídeo, mais granizo. A quantidade de gelo impressiona. Segundo a Defesa Civil, todos os bairros de Campo do Meio registraram ocorrências relacionadas à chuva forte e aos ventos intensos. Mas os principais prejuízos foram na zona rural, especialmente em lavouras de café, uma das principais atividades econômicas da região. Produtores estimam que perdas podem chegar a 70%. São aproximadamente 1.300 pessoas, 1.500 hectares de café. O prejuízo só na produção de café ultrapassa os 60 milhões de reais. Além disso, esses pequenos agricultores terão que fazer um investimento na recuperação das lavouras. Hortaliças e lavouras de milhos também totalmente destruídas. Em Boa Esperança, a chuva de granizo também deixou estragos na cidade e na zona rural. Técnicos estão percorrendo a região para avaliação de prejuízos. Em Licínia, outra importante região produtora de café, a chuva de granizo também deixou estragos. O temporal durou 45 minutos. Em alguns pontos, o acúmulo de gelo foi de 30 centímetros. Na zona rural, galinhas foram encontradas mortas. Galinha aqui, você vê o gelo ainda está firme aqui, aqui, a pedra de gelo, tudo. Um morador também mostrou a situação de uma lavoura nova na região. Nova, como se nota, caiu várias folhas e junto com elas os frutos também. Outras cidades do sul de Minas, como em Campo Belo e Congonhal, também registraram chuva de granizo nessa última semana. Para esse advogado especialista em agronegócio, o produtor que tiver lavouras atingidas pelo granizo deve ficar atento a contratos para buscar soluções que possam amenizar os prejuízos. E aí, em qualquer desses cenários, então, diante do ocorrido, né, desse sinistro ocorrido, qual que é a primeira coisa que o produtor precisa fazer? Comprovar com documentação robusta o dano sofrido nas suas lavouras. O produtor precisa, então, acionar um engenheiro agrônomo que possa fazer, uma empresa ou um profissional, enfim, que possa fazer um laudo robusto, que demonstre tudo o que aconteceu na lavoura, já fotografando, filmando, mostrando o estado que a lavoura ficou após as chuvas. Confira agora os destaques da cotação agrícola. O preço do boi gordo teve um dia de estabilidade na maior parte do Brasil nesta quarta-feira. No entanto, em algumas regiões, especialmente Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, houve aumento de cotações, informa a Scott Consultoria. Das 33 praças monitoradas pela empresa, 23 não tiveram alterações no preço do boi gordo na comparação diária, enquanto 10 registraram altas. Em Araçatuba e Barretos, referências para o mercado, a cotação seguiu em R$ 349 a arroba para o pagamento a prazo.
Nas praças paulistas, a oferta de bovinos estava curta e a ponta compradora estava devagar, comprando apenas o necessário para suprir as escalas de abate. Dessa forma, o mercado estava equilibrado, com oferta sem folga e menor apetite de compra. Em alguns estados, há tentativas de compra em níveis mais baixos de preço. Além disso, persistem as informações de que a indústria frigorífica estaria realizando ajustes na estratégia, considerando o esgotamento precoce da cota chinesa, com previsão de término entre os meses de junho e julho. Em alta, segue ainda a expectativa de consumo para o mês de junho, permanecendo favorável devido aos churrascos, em celebração aos Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Tomar um café misturado com ovo e leite condensado, já imaginou? Ou então um cafezinho com um pouco de uísque. Uma reportagem que vem lá de Minas Gerais vai mostrar que brasileiros estão descobrindo como o nosso café é preparado em vários outros países e que grãos de alta qualidade, que antes só eram exportados, agora estão ficando aqui. Esse empresário, que tem uma agência de viagens, conhece 18 países. Em todos, comprovou o quanto o café brasileiro é valorizado e ganha sabores diferentes. No Vietnã, é um café bem quente, colocam um ovo e leite condensado. Aí eles misturam bem e aquilo é bem típico ali do país. Já na Escócia, né, eles misturam o café com uísque. Então a gente vai ter uma bebida mais elaborada, mais encorpada para aguentar o frio que é aquela região. Na China, por exemplo, o café brasileiro está explodindo o consumo lá. Em Divinópolis, o Marcos encontra vários cafés especiais. Gosta de variar entre o espresso macchiato, que é o cappuccino com leite, é quente, famoso na Itália, mas gosta também de apreciar o café feito com a prensa francesa. Cafés que estão cada vez mais comuns nas grandes cidades do país. A gente consegue ver isso com a abertura de novos cafés, tanto aqui em Minas, né, em São Paulo, e também uma maior técnica de extração do café, novas torras diferentes, né, aquela torra clara, torra média, a extração do sabor do café, um cappuccino, uma prensa francesa que é bem diferente, né, o café italiano, que é uma outra forma que ele é feito. Então a gente consegue e fica feliz com essa valorização de um produto nosso. O café é um grão muito versátil. Combina muito bem com diversos acompanhamentos e é usado também com ingredientes. Esse aqui, muito famoso, é o cappuccino gelado, usado principalmente em países extremamente quentes, como Dubai. E aqui no Brasil, país tropical, também tem crescido a cada ano o consumo desse tipo de cappuccino. O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo. Em relação ao consumo, ocupa o segundo lugar. E quando a gente fala de café especial, bom, esse índice dispara. Cerca de 98% dos cafés especiais produzidos aqui no Brasil vão para o exterior. Mas isso começou a mudar nos últimos anos. Segundo a Associação Brasileira, o comércio de cafés especiais cresce em média 15% ao ano no Brasil. Muitos especialistas chamam de a terceira onda do café. Isso significa que os brasileiros estão deixando de consumir apenas a bebida tradicional para buscar sabores diferentes. Há 9 anos, a Rimeile aposta nessa tendência. Além daquele lanchonete, o salgado, a gente queria trazer o cafezinho, acompanhado aí de várias quitandas, né? E também trazer também esse público aí diferente, né? Um público que está cada vez crescendo mais aí no país, que é os públicos dos cafés gourmetizados. Na cafeteria, no centro de Divinópolis, são vendidos em média 40 litros de café por dia, incluindo os especiais. E para acompanhar, mais de 35 opções de quitandas. Desde os mineiríssimos pão de queijo e biscoito frito, às receitas francesas, como os folhados. Os consumidores de cafés especiais estão se tornando cada vez mais especialistas.
A maioria dos grãos especiais vem do sul de Minas, principalmente do município de Boa Esperança. A gente tem uma parceria, né, com o café, todos os cafés que a gente serve aqui, os grãos especiais, né, então isso aí é uma grande preocupação nossa, né, a origem do café que a gente está servindo. Depois de morar no exterior, trabalhar e conhecer cafeterias da França, Polônia, Itália, Portugal, Alemanha e Inglaterra, o Luiz mudou a referência que tinha de um bom café. A princípio eu vi que o diferencial era um café, que era um café mais doce, né? Eu conheci o café aqui no Brasil, um café amargo, um café mais forte. Isso a gente está falando de 12, 13 anos atrás. E isso me despertou a forma de fazer o café, a forma de extrair o café, trazendo essa doçura que é natural do nosso café aqui no Brasil. A arquitetura da cafeteria lembra o clima europeu, mas o ouro verde é brasileiríssimo. Aqui o cliente encontra 11 variedades de cafés especiais de Minas e do Espírito Santo. E nessa pegada de oferecer uma experiência única, o empresário inovou. Criou aqui esse espaço de torrefação. Assim, o cliente pode acompanhar cada etapa do café que ele vai degustar. O empresário é também um mestre de torra, especialista que atua entre o produtor e o consumidor final e é capaz de realçar o sabor e o aroma do café. Usa o olfato para controlar o tempo e a temperatura, conseguindo assim desenvolver perfis aromáticos únicos. Aqui no nosso torrador a gente tem o cilindro, o fluxo de ar e o queimador. O cilindro eu controlo a velocidade que o grão do café está girando. O fluxo de ar é a sucção que eu consigo tirar a temperatura e também controlo a potência do queimador. Então o queimador ali que faz toda essa mágica acontecer, né? Então a gente faz com que o café ele já está até mudando um pouco de cor e a gente consegue realçar e trazer essas notas sensoriais, realçando sabor aí pro pessoal. E é assim que as cafeterias ganham cada vez mais sabor, transformando cada cafezinho em uma experiência única. Eu acho que para mim é a nossa terapia que a mulher precisa, não só a mulher, mas todo mundo na correria do dia, na nossa rotina que às vezes é um pouco puxada. Então quando você senta em uma cafeteria e toma um delicioso café com uma companhia, principalmente que é uma companhia que você gosta, você se sente bem, eu acho que a gente consegue finalizar o dia de uma forma mais leve. E os fatores climáticos sempre podem interferir na produção rural. Este é o tema de hoje do nosso consultor em mercado agrícola, professor Marcos Fava Neves. Uma das grandes preocupações de quem está no agro, tanto no mundo quanto no Brasil esse ano, é a incidência do fenômeno El Niño. Possivelmente, podemos ter menores produtividades em lavouras na Oceania, na Ásia e na África. Estados Unidos e Canadá não estarão produzindo muito nesse período. Na China, milho e soja com mais perspectivas de seca. A seca reduzindo também o fluxo dos navios nos canais. Isso interfere na logística, no preço do frete e nos containers. Lembrem-se que o canal do Panamá teve um problema recentemente de limitar a passagem do fluxo de navios. No Brasil, deve atrapalhar a produtividade, principalmente na safra verão no Rio Grande do Sul, porque o excesso de chuvas dificulta as operações, um pouco também talvez em Santa Catarina, e diminui a luminosidade. E os riscos também que a gente pode ter de chuva menor, tanto no centro-oeste quanto no oeste da Bahia, e isso vai interferir principalmente na segunda safra de milho, que vem depois da soja, provavelmente seca antes. Também tem interferências no setor de pesca, no setor de cana aqui na nossa região, pode ter interferência com mais chuva, dificuldade operacional, mas por outro lado a cana ganha pelo fato de que muitos dos nossos concorrentes provavelmente vão ter clima mais seco, né? Redução na produção de cacau na África, impactos no café, incêndios, custos mais elevados, enfim. Esse seria o conjunto de impactos que nós estamos vendo hoje que são possíveis de acontecer. Portanto, para quem precisa de grãos, provavelmente é um momento de antecipar compras, o pessoal das rações, da bioenergia, e para quem tem grãos, o momento de aguardar um pouco para fazer vendas, porque pode ter um cenário de preços melhores se efetivamente o El Niño acontecer. Só que El Niño é o seguinte, é uma porcentagem de chance com que ele aconteça e uma porcentagem de chance, se ele acontecer, os efeitos que traz. Então, nós estamos aqui
só tentando levantar um pouquinho dos cenários, mas é muito difícil antever algo que é para o segundo semestre desse ano, final do ano, começo do ano que vem. Mas está aí a nossa análise, precaução é a palavra do momento. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer um projeto da Embrapa que transforma motocicleta em mini trator. A novidade vem mudando a vida de pequenos agricultores. Eu volto já. Voltamos com a programação das feiras e eventos para a próxima semana. Confira. A 9ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária será realizada de 16 a 18 de junho em Cuiabá, Mato Grosso, no coração do agronegócio brasileiro. O evento reunirá especialistas, empresas e profissionais de diferentes áreas para discutir os principais avanços, desafios e inovações que impactam a defesa agropecuária no país. Serão 3 dias de palestras de alto nível. Já de 17 a 19 de junho, em Olambra, acontece a Hortitec 2026. A feira surgiu do ideal de um grupo de empresários que sentia a necessidade de ter no Brasil um evento nos moldes das principais exposições no exterior, onde os participantes pudessem ter contato com empresas expositoras. Com o passar dos anos, a Hortitec ampliou a atuação e passa a contar com expositores do setor de horticultura e fruticultura. E no dia 18 de junho será realizada a 2ª edição do Fórum Internacional da Agropecuária, FIAP 2026. Com o tema central Receita Brasileira, a resposta da agropecuária à demanda mundial por alimentos e energia, o FIAP 2026 realiza o papel do Brasil como agente de soluções globais. O FIAP terá transmissão ao vivo pelo YouTube, diretamente da FamaSul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um projeto da Embrapa está mudando o trabalho de pequenos produtores. É um mini trator criado a partir de motocicletas. Com tecnologia de baixo custo, o mini trator entra em regiões onde as grandes máquinas não chegam. Isso está facilitando e transformando a mecanização na agricultura familiar. No campo, inovação tem um novo som. Na Paraíba, um veículo comum na zona rural vem ganhando novas funções além do transporte. Equimotos estão sendo adaptadas para virar mini tratores para o trabalho agrícola. Hoje, toda pequena propriedade rural dispõe de uma moto. Antes ele tinha o seu animal de tração e essa moto foi sendo substituindo esses animais por ela, né? Então toda propriedade tem uma motozinha. E nós da Embrapa fizemos um estudo para a gente adaptar essa moto num triciclo, que é a fonte de potência hoje dessa propriedade, tá? Então é um pequeno tratorzinho que vai fazer as atividades da propriedade, da lavoura, para esse produtor, porque hoje mão de obra está muito difícil e muito cara. A ideia surgiu na Embrapa Algodão, em Campina Grande, no Agreste Paraibano, a partir do olhar e da criatividade de pesquisadores que trabalham justamente com a mecanização no campo. Na realidade, a Embrapa realiza o leilão para descartar materiais até então tidos como não servíveis. E existiam essas 3 motos que foi transporte utilizado à época e essas motos iriam para leilão. Resolvemos requisitar essas 3 motos e iniciar esse trabalho. Porque o objetivo maior é o quê? Trazer mais conforto para o agricultor familiar, um melhor desempenho, economia de mão de obra, de esforço. Nela é possível acoplar equipamentos usados em diferentes etapas do plantio e também adaptados pela Embrapa. Nós temos 3 equipamentos de preparo de solo, é grade de uma linha reta, de 2 linhas alternadas e um cultivador que permite você fazer o preparo do solo. A ideia desse equipamento, junto com a moto, é que o agricultor possa aproveitar a quadra chuvosa, que é muito curta aqui no Nordeste. Então, esses 3 equipamentos já são utilizados para preparo do solo. E aí, em sequência, a gente vê essa plantadeira, tem mais outra plantadeira e temos os pulverizadores também adaptados. Um dos exemplos é o pulverizador de 100 litros,
que reduz o esforço físico e agiliza tarefas que antes eram feitas manualmente. Que ele é tracionado pelo nosso triciclo para aplicação de biofertilizante, outros produtos, né, que tem necessidade da cultura. O mini trator já vem sendo testado por agricultores de várias regiões. Em Boa Vista, no Cariri paraibano, o produtor Luciano apostou na tecnologia e viu uma nova dinâmica de trabalho em sua propriedade rural. Hoje o tema é esse, é a falta de mão de obra. Devido a essa escassez, e quem quer produzir, quem busca solução, termina encontrando uma solução como essa, né, que é o triciclo. Ele vem a facilitar a nossa operação, corte de terra, o plantio e até mesmo a colheita. O projeto conta com a parceria da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, e da Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. O mini trator tem tecnologia de fabricação aberta, permitindo que os produtores e oficinas locais realizem a adaptação com circular técnica disponível pela Embrapa. A iniciativa mostra como soluções acessíveis podem transformar a vida de quem vive da terra, unindo tecnologia, criatividade e as necessidades reais do campo. Olha aí, muito legal, hein? E hoje, no nosso quadro com os Primos Agro, vamos mostrar um vídeo em que a dupla deixou um pouco as brincadeiras e o humor de lado para falar sério sobre um tema que interessa a todos nós. Olha aí. Aoba! Bom! Como é que você tá? Para um pouquinho o que você tá fazendo agora. Respira fundo, ó. Sorta os ombros, relaxa. Você percebeu que eu não perguntei como é que tá o seu negócio, como é que tá a sua lavoura, como é que tá seu gado, como é que tá suas vendas. Eu não perguntei nada disso. A minha pergunta é, como é que você tá? Tá corrido, né? Eu sei que tá difícil, é incerteza demais. O preço das coisas que nós compra tá alto e o preço dos trem que nós vende tá baixo. A pressão é grande, a margem apertada, a adversidade climática tá aí, o mercado extremamente competitivo, um querendo esmagar o outro. Mas me diz uma coisa, como que você tá? Nós dedica tanto tempo à terra, né? A fazenda, a empresa, e cabe esquecendo do ativo mais importante dessa operação toda, nós. Você tem dormido bom, companheiro? Tem comido direito? Você tem reservado um tempo para cuidar da sua saúde? Ficar longe do celular um pouquinho também? Você tem dado tempo de qualidade para quem realmente importa? Você tem falado com Deus, meu filho? Enfim, como é que você tá? Saiba que conversar com alguém ou pedir ajuda diz muito mais sobre força do que fraqueza. Cuida de você, meu filho, e confia que tempos melhores estão por vir. Um grande abraço e que Deus abençoe. Ótima reflexão dos Primos Agro. Vamos para o nosso último bloco com a tradicional receita da roça. E essa combina com os dias frios. Creme de abóbora cabotiá com crisp de carne seca. Não vai perder, eu volto já. Estamos de volta. A cabotiá, que até alguns anos atrás não era muito conhecida, é um cruzamento de duas espécies diferentes, a abóbora asiática e a moranga brasileira, e foi desenvolvida na década de 1940 no Japão. Com o tempo, o seu sabor naturalmente adocicado e textura firme, ela se tornou um ingrediente versátil na culinária moderna, excelente principalmente para caldos, sopas e risotos. Você vai aprender a fazer um caldo de creme de cabotiá com crisp de carne seca, que combina muito bem com esses dias frios. Anota aí. E hoje a gente vai trazer para você uma ideia bem bacana de caldo e sopa, que é a cara do inverno. E eu estou aqui com a ajuda, com o apoio do chefe Santiago, Olá, que eu fiquei sabendo... Seja bem-vinda. Obrigada, chefe. Fiquei sabendo que você sabe tudo de sopa.
para esse inverno. Sopas, caldos e cremes. E já que o chefe Santiago nos recebeu, a gente quer aproveitar e pedir a dica para fazer pelo menos um tipo de caldo bem fácil e bem simples para quem está em casa. Pode ser? Pode ser, claro. Hoje, então, nós vamos aprender a fazer um caldo de cabotiá com crisp de carne seca. Aqui, ó, a gente tem na bancada aqui, essa carne ela já passou pelo processo de salgue, pelo processo de cocção, que é um processo mais demorado, então a gente já acelerou esse processo. Uma dica boa que eu vou dar para quem vai fazer caldos. Aqui no caso da cabotiá, eu prefiro fazer ela assada, tá? Porque ela preserva mais o dulçor e ela não vai absorver tanta água. Na hora que a gente for fazer o nosso caldo, ele vai ficar mais encorpado, mais aveludado. Nós temos aqui a carne seca, que virou um crisp, que é esse processo de cocção, porém a gente vai fritar ele. Cebola, alho picadinho, para acompanhar uma torradinha de pão italiano, queijo parmesão, creme de leite e o cheiro verde que não pode faltar, né? Essa receita com essas quantidades, a gente consegue fazer para quantas pessoas? Essa receita que a gente vai servir hoje é para um casal, tá? Mas se eu vou fazer em casa, eu vou fazer com uma cabotiá inteira, então ela vai me servir até umas 8, 10 porções, ela atende bem. Eu coloco primeiro o alho exatamente para dar esse tom, né, de dourado aqui no alho, não deixar queimar para ele não amargar. Nesse ponto eu já posso entrar com a cebola. A cebola a gente vai deixar ela aqui, ó, dando uma fritadinha até ela ficar meio translúcida, tá? Meio que transparente. Chegou nesse ponto, a gente já pode entrar com a nossa carne. Então, ó, coloquei 2 conchas do nosso caldo de legumes aqui e agora é o momento da gente entrar com a cabotiá. Ela foi assada, como eu disse, né, no início aí da matéria. Ela foi assada, depois processada. Na hora que eu assei ela, eu coloquei uns raminhos de alecrim e coloquei um fio também de mel. Ah, eu gosto mais disso. Eu gosto muito dessa cozinha comfort food, sabe? Eu vou hidratar mais um pouquinho aqui com o nosso caldo, porque aqui, ó, você viu que ele já deu uma reduzida boa, né? Então, como é caldo, ele tem que ser mais fluido, né? Ele não vai ser aquela coisa densa. A gente vai entrar agora com o creme de leite. Então o creme de leite ele tende a encorpar mais a nossa sopa, né? E tem hora certa para colocar creme de leite na... Eu gosto de colocar na hora que eu estou finalizando. Esse aqui eu vou empratar para você, hein? Um pouquinho de cheiro verde. Queijo parmesão. E agora o nosso artista aqui, ó. Que é o nosso crisp de carne seca. Você pode colocar aqui ao lado umas fatiazinhas aqui do nosso pãozinho italiano, que eu tostei ele aqui. E vou finalizar com azeite verde, que é a produção aqui nossa. E vamos lá, né? A hora da verdade agora. A hora da verdade, vamos ver. Eu já vou direto aqui no cheiro verde, que eu sou fã. Fazer coisa feia na TV. Perfeito, olha, fica na minha mão aqui. Gostei bastante, hein? Como a sopa abraça todo mundo, nada melhor do que um abraço para finalizar essa matéria. Obrigada, muito obrigado mais uma vez. E a gente vai ficar comendo o restinho da sopa, tá muito bom. Sopa não, o caldo. A rosa do deserto é uma planta que tem origem nas regiões secas do continente africano, incluindo o deserto do Saara. E é famosa por ter um caule grosso que serve justamente para armazenar a água e manter a planta hidratada. Também é muito admirada pela variedade de cores vibrantes e flores com várias pétalas. Nós recebemos um vídeo de Dona Valdirene Aparecida da Silva, que é de Pederneiras, interior de São Paulo. Ela mostrou que tem várias rosas do deserto, mas que já há algum bom tempo elas não estão florindo e quer saber o que ela deve fazer. Nós fomos buscar a resposta, olha aí. Surgiu uma dúvida aqui sobre a rosa do deserto e pelas imagens que chegaram, ela está sendo cultivada em um ambiente muito sombreado, pelo que exige a planta em intensidade luminosa. Por ser uma espécie originariamente de países africanos e asiáticos, com clima seco e alta intensidade luminosa, é desejado que se faça o cultivo da rosa do deserto em pleno sol. Também há necessidade
de restrição de água de irrigação, pois água em excesso poderá acarretar em solo ou vaso encharcado e, consequentemente, morte do sistema radicular. Com relação à adubação, é necessário que se faça 4 aplicações ao ano do fertilizante NPK das formulações 10-10-10 ou 4-14-8 para que se tenha o crescimento adequado e o florescimento exuberante da rosa do deserto. Tá aí o recado, dona Valdirene. Precisa colocar as rosas do deserto em um local onde bate mais sol e controlar a água. Além disso, o agrônomo diz também que quando podar, pode colocar um pouco de canela no local da poda para ajudar na cicatrização. E se você também tem alguma dúvida ou quer mostrar o que você tem aí no seu quintal, na sua propriedade rural, o nosso WhatsApp é o 16 99641 6756. Também pode capturar o QR Code que aparece aqui na tela. E assim a gente chega ao fim de mais um SBT Agro Interior, direto de Ribeirão Preto, a capital do agronegócio, levando até você as principais notícias do campo, do pequeno ao grande produtor, da cultura caipira às grandes negociações internacionais. Obrigado pela sua presença e lembre-se, na próxima semana tem mais informação e mais agronegócio aqui na sua TV. Nos vemos. Até lá. Thank you.